na encosta de uma serra permanentemente encoberta por névoas. Havia uma vila que não constava em mapas nem era mencionada por viajantes. Os moradores evitavam estranhos e falavam pouco, com olhos fundos e silêncios prolongados que pareciam carregar o peso de muitos lutos. Havia algo errado ali, algo que todos sabiam, mas nunca diziam em voz alta. Como se pronunciar fosse chamar para perto aquilo que rastejava sob o véu da normalidade. A única escola fechara décadas atrás, e os poucos risos infantis que ecoavam pelas casas de madeira se calavam antes mesmo da juventude florescer. Era um ciclo silencioso e aceito como a colheita ou a mudança das estações. Não havia gritos, buscas ou velórios, menos apenas o vazio repentino dos pequenos quartos e os brinquedos abandonados nos quintais. Repetia a mesma frase, como se temesse esquecê-la e ser engolida pelo esquecimento da vila. As crianças da vila desapareciam invariavelmente ao completarem 9 anos. Os pais jamais choravam em público, e quem perguntava demais era silenciado com olhares duros e portas fechadas. Mas à noite, quando o vento uivava entre as frestas da casa, eles começavam a vibrar levemente. Descobriu que a casa onde estava hospedado pertencia a uma benzedeira, morta há mais de 100 anos, acusada de roubar dentes de crianças em troca de juventude. Seus dentes estavam frouxos, como se algo os estivesse empurrando de dentro. Ao olhar no espelho, viu pequenos cortes na gengiva, e por um instante, jurou ter visto um dente estranho se formando embaixo de sua língua. Fugiu do banheiro em pânico e ouviu os estalos vindos do sótão, como se algo lá em cima estivesse rindo com uma boca cheia de ossos. Elas diziam que ele tinha sido escolhido, que o ciclo precisava de alguém novo, que os telhados estavam famintos e ele era o próximo prato. Subiu os degraus, um a um, ouvindo a madeira gemer como se chorasse. A língua envolveu seu pescoço e apertou, murmurando palavras que ele não compreendia. Ele caiu no chão, vendo estrelas e sentindo seus próprios dentes sendo puxados para fora, um a um, antes de o desmaiar. Viu os dentes se organizando ao seu redor, construindo um novo ciclo, agora com os dele. À noite, os telhados da vila rangem e se movimentam levemente, mastigando o vento, mastigando o tempo, mastigando tudo que tenta escapar. Os moradores sabem que não adianta resistir, que toda criança tem um preço e que o telhado sempre cobra o seu quinhão. Os telhados estão ouvindo e eles nunca esquecem o gosto da carne nova. Quem tenta fugir acaba voltando com os olhos brancos e a boca selada. Quem ousa investigar viera ferenda. A menina que uma vez fugiu nunca foi encontrada. Dizem que foi engolida pelo próprio reflexo. Ao abrir a porta, os dentes se mexeram em uníssono, formando uma espécie de sorriso horrível no teto. A língua empalhada se retesou e apontou na direção dele, como se quisesse lamber sua alma. Ele gritou e atacou, cortando os fios que prendiam os dentes, mas eles voaram em sua direção como insetos com sede de carne. Começou a dormir com a boca trancada com fita adesiva, tentando impedir que algo saísse de dentro, mas os sonhos continuavam, cada vez mais vívidos, com dentes crescendo nas paredes e telhados se curvando como mandíbulas. Não falava, não comia, apenas sorria. Os dentes que faltavam em sua boca agora estavam pregados no teto do sótão, perfeitamente alinhados com os demais. Quando completavam 9 anos, ele as levava até o sótão, onde diziam que elas aprendiam a rezar com os dentes. Ninguém jamais saía de lá, mas os telhados da vila pareciam mais fortes, mais sólidos, como se tivessem sendo constantemente alimentados. A vila o acolheu em silêncio, como faziam com todos os marcados. Tornou-se o novo guardião da casa, o novo elo da maldição. Diziam que ela falava com vozes que vinham do telhado e que seu sótão era proibido até para os mais ousados. Caminhava por horas e retornava ao mesmo ponto, como se o tempo e o espaço estivessem corrompidos ali. A floresta ao redor era densa demais, silenciosa demais. Sem pássaros, sem insetos, sem qualquer som de vida. Apenas o som da própria respiração e o farfalhar de algo que o seguia entre as árvores, sempre fora de vista. A vila a queimou viva, mas sua língua foi arrancada antes da execução, para que ela nunca mais sussurrasse feitiços. Mas esqueceram de que mesmo uma língua morta pode continuar orando. Um som de mastigação ecoava entre as paredes, e o forasteiro jurava ouvir murmúrios vindos da língua empalhada, como se ela ainda tentasse articular orações esquecidas. O ar do sótão ficava mais pesado, e o teto parecia se abaixar, centímetro por centímetro, como se quisesse provar sua carne. Os poucos que ousaram investigar sumiram sem deixar rastros, como se a vila os tivesse digerido. As crianças, raras como lobos brancos, cochichavam entre si, apontando para seus dentes. Numa manhã, encontrou uma fileira de pequenos dentes de leite na soleira da porta, dispostos em forma de círculo. No centro, uma lasca de língua seca e enegrecida. Era um convite ou de uma amiga, até que uma menina de olhos arregalados apareceu.
correndo pelas trilhas lamacentas, coberta de sangue e terra, gritando que os dentes no telhado tentaram mastigá-la viva. Ela foi encontrada por um caçador que passava por ali a cada 6 meses, trocando sal por peles. Ele chegou à vila com uma mochila velha, botas sujas e olhos brilhando com um tipo de curiosidade que mata os gatos e os homens tolos. Era uma construção antiga coberta de Moscou, com janelas pequenas e uma escada que rangia como ossos sendo esmagadas. No sótão, trancado com 7 fechaduras enferrujadas, ele encontrou o que mudaria sua sanidade para sempre. Uma língua empalhada, escurecida pelo tempo, cercada por centenas de dentes infantis pregados no teto. Não dentes caídos naturalmente, mas extraídos à força, ainda com raízes e manchas de sangue seco. Seu nome ninguém quis saber. Para os moradores, ele era apenas mais um condenado, ainda que ele risse da lenda e dissesse que tudo tinha explicação científica. Só não sabia que a ciência não ousava pisar naquela terra há muito tempo. A menina não conseguia parar de tremer, e quando dormia, mordia a própria língua de desespero. A história atraiu a atenção de um forasteiro que colecionava mistérios como outros colecionavam selos. Hospedou-se numa casa vazia, que lhe foi cedida em silêncio por um ancião de fala trêmula. Durante o dia, os dentes permaneciam imóveis, como relíquias bizarras de um ritual obscuro. Curioso e cada vez mais obcecado, ele começou a cavar nos registros da vila. Na terceira noite, o forasteiro acordou com sangue escorrendo de suas gengivas. Ele tentou deixar a vila no dia seguinte, mas todas as trilhas pareciam se mover. Com o passar dos dias, os moradores começaram a observá-lo de longe, como se aguardassem algo. O forasteiro começou a ouvir vozes mesmo durante o dia. Vozes infantis, sussurrando promessas e segredos. Uma noite, armado com uma faca e lamparina, ele decidiu enfrentar o sótão. A luta foi breve. Os dentes o morderam repetidamente, arrancando pedaços de sua pele, cavando até os ossos. Foi encontrado dias depois, andando pela floresta, com a boca costurada com linha de cabelo e os olhos completamente brancos. Com o tempo, ele começou a cuidar das crianças, oferecendo doces e histórias. A casa da benzedeira virou tabu novamente, agora com 2 guardiões: a língua empalhada e o homem sem dentes. O ciclo continua, disfarçado de tradição, alimentado por medo e silêncio. Dizem que a língua da benzedeira ainda murmura os nomes das próximas crianças, e que os dentes, agora sedentos, aprenderam a sussurrar de volta.